Fala, rapaziada. Fala, moçada, tudo bem com vocês? Meu nome é Eudes, professor de Química, e hoje vamos para um tema fundamental para provas de Química em geral, provas de qualquer nível, sejam vestibulares ou temas militares, que é o balanceamento. E ele tem duas modalidades. Hoje, a gente vai tentar falar do balanceamento por tentativas. E por que que é importante falar do balanceamento? Porque o balanceamento das equações químicas, na prática, vai favorecer uma questão do modelo atômico de Dalton, que fala do número de átomos. Por quê? O que que é uma reação química? Uma reação química nada mais é do que o rearranjo dos átomos, ou seja, a quantidade de matéria do início e do final é o mesmo. Isso quer dizer que o número total de átomos do início da reação, que chamamos em química de reagentes, tem que ser igual ao número total de átomos no final do processo, que são chamados de produtos. Então, na prática, o total de átomos do início e do final tem que ser o mesmo. E esse balanceamento também indica, no caso, isso aqui falando de John Dalton, em seu modelo atômico, e também ele torna viável a lei de Lavoisier, que indica o quê? Que a massa total do início do processo tem que ser igual à massa total ao final do processo. Então, nesse caso, o balanceamento, o objetivo dele é tornar viável essas duas leis. Em uma equação química, a gente tem sempre as substâncias iniciais, que são os reagentes, temos esse caminho de reação, e ao final da reação temos os produtos. Aí, por exemplo, eu vou colocar um reagente A mais um reagente B, mais um reagente C, se tornando, por exemplo, o produto ABC. Então, reparem que as substâncias, elas são separadas pelos sinais de mais, ah, e cada substância também, ela é representada por uma letra maiúscula, em particular. Então, basicamente, a depender das substâncias formadas, vai ser necessário balancear. Normalmente é necessário. E o primeiro método é o método das tentativas, perfeito? Nesse caso, aqui foi só uma introdução, então vamos para as regras de balanceamento, porque sim, o balanceamento ele pode ser feito em qualquer ordem, mas existe uma ordem que é um pouco mais favorável para os alunos. Então, é importante essa matéria? Sim. Aprendiz de marinheiro utiliza, Colégio Naval utiliza, SpaceX utiliza, vestibulares em geral utilizam, seja uma questão puramente de balanceamento ou envolvendo outros cálculos, esse conteúdo é bastante importante para cálculos em geral, conteúdos envolvendo cálculos de química. Então, basicamente, o estudante que tiver problemas com balanceamento terá problemas em todas essas áreas. Vamos então, na aula de hoje, fazer bastante exercício e, primeiro, falar dessas regras, ou ordem melhor, para o balanceamento. Aqui, então, a gente tem a melhor ordem possível entre metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio são os últimos do balanceamento, porque são elementos químicos que estão presentes em muitas substâncias ao mesmo tempo. A depender da substância, eles estão presentes em quase todas as substâncias envolvidas, principalmente o oxigênio. Então, essa é a ordem de aparição dos elementos ou tipos de elementos.
Os metais e os ametais aparecem relativamente pouco. O carbono é um ametal, mas ele tem uma química toda separada dele, que é a química orgânica. Então, nessa seção da química, vários compostos, quase, aliás, todos os compostos vão ter carbono, então ele ganha um destaque separado aqui. Mas aí também o ametal, se você quiser considerá-lo como um ametal na ordem, está tranquilo. O hidrogênio, o hidrogênio não é metal nem ametal, mas ele é muito presente em vários compostos. E o oxigênio costuma ser o mais difícil pela aparição. Então, o que que acontece? Então, essa vai ser a ordem. Então, vamos colocar um exemplo mais simples aqui. Por exemplo, cálcio mais HF, resultando em CaF2 mais H2. Alguns balanceamentos são bem simples, outros não. Mas aqui, só para deixar o primeiro exemplo, metal. Aí, no caso, temos que lembrar que os metais, na tabela periódica, estão entre os grupos 1 e 13, majoritariamente. O cálcio é o metal alcalino terroso, do grupo 2. Cálcio tem 1, aí temos um esquema aqui para fazer. Ca, H e F. Início, Ca, H e F no final. No início, eu não tenho nenhuma numeração no cálcio, então aqui tem 1. E no final também não. Esse número 2 que vocês estão vendo é do flúor, não é do cálcio. Então, o cálcio também tem 1. Se os elementos químicos já estão corretos, a gente só passa para o próximo. É um elemento químico de cada vez. Hidrogênio. Aliás, hidrogênio não, desculpem, flúor, que é o ametal. Nesse caso aqui, o metal já foi. O ametal, ele não vamos ter o carbono, ele não está envolvido. E vamos direto para o ametal, que é o flúor, no caso. Eu tenho 2 átomos de flúor no final e um átomo de flúor no início. E aí precisamos fazer o quê? Precisamos interferir no elemento químico, sempre no menor. Por quê? Para gerar os maiores coeficientes da reação. Os coeficientes são os números utilizados para corrigir a desigualdade entre os elementos químicos. Então, se eu tenho um flúor na esquerda e 2 na direita, eu vou multiplicar por 2 para que eles fiquem iguais. E esse 2 que eu usei para multiplicar, ele vira o coeficiente da reação para a substância HF. Tem que ser para a substância onde o átomo está envolvido. O HF é uma substância composta, ele tem 2 elementos químicos. Por isso, esse 2 vem na frente. Então, os números da frente são os coeficientes das reações. Vai faltar o hidrogênio, eu não vou considerar aqui o oxigênio, porque neste exemplo não terá, mas nos demais exemplos a gente vai trabalhar com ele. Então, o hidrogênio a gente vai trabalhar da seguinte forma. Na esquerda, eu só tinha um hidrogênio, mas eu estou multiplicando por 2. Então, agora eu tenho 2. Inclusive, eu também vou destacar aqui o coeficiente. Lembrando, o coeficiente é o número responsável por tornar as coisas iguais. Não é o resultado final igual, não. E do lado direito, eu tenho 2 hidrogênios aqui certinhos. Então, cálcio já foi. Hidrogênio, tá certo. E flúor também tá certo. Se todos os elementos químicos estiverem balanceados, a reação química está como um todo balanceada, porque o número de átomos dos dois lados ficou o mesmo. E as outras substâncias que não receberam coeficiente? Na prática, a gente pode considerar coeficiente 1, porque esse coeficiente ele é multiplicativo. Então, os coeficientes estão na proporção de 1 para 2 para 1 para 1. Esses coeficientes também têm uma proporção entre eles. E toda reação química terá esse tipo de situação. Perfeito? Então, vamos fazer bastante exemplos, pelo menos uns 4 ou 5, no mínimo, para fortalecer bem essa ideia
do balanceamento, que esse é um conteúdo que ele tem uma teoria bem simples, bem pequena, e se aprende mais com a prática. Vamos seguir. E o primeiro exemplo, bem parecido com o primeiro, que eu falei das regras, só muda os elementos químicos. Então, dá para fazer mais rápido? Dá. Mas no início, vamos separar aqui os elementos. Na esquerda eu tenho magnésio de um lado, magnésio do outro. Logo de cara percebemos que eu tenho só um magnésio aqui e um magnésio aqui. Então já posso afirmar que o magnésio, que é o metal da nossa equação química, está balanceado. O próximo elemento químico é o Cl, que vai representar o ametal. E aqui eu tenho um, e aqui eu tenho dois. Então vai ser necessária uma correção no Cl. Onde? Onde tem menor quantidade, para que o menor se torne o maior. É como se fosse uma mini equação matemática. Eu tenho um cloro. Eu quero multiplicar por um número para que ele seja igual a 2. Então, o número que eu vou utilizar é 2 mesmo. Pode ser interpretado matematicamente desta maneira. Então, eu tenho que multiplicar a substância onde tem o cloro por 2. E aí, nesse caso, vai ter o mesmo efeito prático da outra reação. Porque aqui eu vou ter o hidrogênio, que é o penúltimo. Ainda não estamos vendo reações com oxigênio. Eu tinha um, mas foi multiplicado por 2, então agora eu tenho 2. E aqui no hidrogênio, da direita, já tinha 2 certinho. Então, esses são os coeficientes do balanceamento. Um para o magnésio, 2 para HCl, um para MgCl2 e um para o H2. Então, essa aqui é a proporção dos coeficientes. Então, a aula de hoje é basicamente a gente verificar os exemplos e prática, prática e prática. Esse conteúdo, depois que você pega o jeito, ele evolui bem. Só que, sem praticar, não acontece. Vamos para a próxima reação. Vamos nessa. Nesse exemplo, temos aqui uma reação um pouco a partir do momento em que a reação química tem 4 substâncias ou mais, o balanceamento torna-se mais trabalhoso, porque é exatamente esse o nível de dificuldade do balanceamento. Ele é trabalhoso. Ele não é de uma complexidade teórica muito grande. Bom, vamos fazer aqui a nossa separação. O metal da questão é o alumínio. Vamos começar balanceando por ele. Já logo de cara eu tenho 2 alumínios na esquerda e lembrando, a quantidade aparece na região inferior à direita, que é a atomicidade. O que significa isso? Quantos átomos são necessários para criar minha substância? No AlCl3, para formar essa substância, é um átomo de alumínio e 3 de cloro. E aí, vamos balancear o alumínio. O alumínio, nesse caso, menor está na direita e o maior está na esquerda. Aí, de novo, o menor vale 1, né? Que número vezes 1 tem que ser igual a 2? Não precisa nem falar. 2. Então, para quem tem a tabuada e a aritmética um pouco mais em dia, principalmente com os metais, não vai ter grandes problemas. Os metais são os que dão menos trabalho de fato. Então, eu preciso multiplicar o AlCl3 por 2. Só vamos tomar o cuidado que, ao fazer isso, o cloro que está no AlCl3 também será alterado, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Que o ametal em questão, sem ser o carbono ou o oxigênio, é o cloro. E vou começar pela direita. Eu tinha 3 originalmente, mas esse número foi multiplicado por 2. Então, eu tenho coeficiente 2 lá em cima, alterando a quantidade. Pela aritmética, 3 vezes 2 são 6. E o cloro do lado esquerdo dos reagentes só tem 1. E aí, vamos nessa. Lembrando que a regra é tornar o número menor igual ao maior via operação produto, multiplicação em matemática. Então, que número vezes 1 dá 6? Pois é. Na maioria das vezes vão ser mini equações assim, mas dá para fazer de cabeça algumas vezes. Então, aqui no caso, o coeficiente precisará ser 6. Então, vamos. Agora vamos para o hidrogênio, que é o penúltimo na nossa listinha de apelação. Lembrando que aqui, no caso,
O terceiro é o carbono, e nem todas as reações teremos o carbono para falar. Bom, vamos verificar lado a lado. Começando pela esquerda, eu só tinha um hidrogênio, porém, ele também foi afetado pelo coeficiente 6, que eu precisei usar no cloro. 1 vezes 6 é o próprio 6, e no caso da água, eu tenho 2. E aí, eu preciso que um número vezes 2 seja igual a 6. Então, eu vou passar dividindo e eu vou descobrir que o coeficiente para o hidrogênio precisará ser 3, para que fique tudo 6. Agora vamos verificar o oxigênio. Normalmente, quando a gente já equilibra os outros elementos químicos, aqui são 4: alumínio, cloro, hidrogênio e oxigênio. Quando se equilibra os elementos químicos, a tendência é que o oxigênio já esteja correto, mas se não estiver, a gente faz de novo, porque sim, é um conteúdo de prática. Então, vamos ao oxigênio. Do lado esquerdo, só tem oxigênio nesse elemento, né, no Al2O3, então são 3 oxigênios. E do lado direito, eu só tinha um oxigênio, que era este aqui, mas ele foi afetado pelo coeficiente 3. Então, agora eu tenho 3. Desta forma, alumínio 2 e 2, resolvido. Cloro 6 e 6, resolvido. Hidrogênio 6 e 6, resolvido. Oxigênio 3 e 3, resolvido. Proporção dos coeficientes, só não pus no primeiro. Então, a proporção vai ser 1 para 6 para 2 para 3. Haverá um conteúdo que envolve o balanceamento mais tarde, chamado estequiometria, em que essa proporção vai ser importante para a montagem dos cálculos. Por isso que eu já estou me colocando um detalhezinho de proporção mais adiante. Mas agora a gente vai passar para a próxima, porque essa aula vai ser treino, treino e treino. Próxima reação. Mais uma para treinar, mais uma para falar. Então, vamos dar sequência. Aqui não teremos apenas o carbono, mas aqui teremos sim a questão dos elementos químicos. O metal, por exemplo, que é o sódio, 1 no primeiro, perdão, 1 no primeiro e 2 no segundo. Então, o maior está na direita. Que número vezes 1 vai dar 2? É o próprio 2. Resolvido. Vamos agora para o S, que é o enxofre, que é o ametal desta equação. Eu tenho um enxofre do lado esquerdo e um enxofre do lado direito. Ou seja, já veio balanceado, já veio certinho. Bora para o próximo, ou seja, para o hidrogênio. Já que não temos carbono, hidrogênio aqui. No caso do hidrogênio, eu tenho um do lado esquerdo, perdão, mas ele está multiplicado pelo coeficiente 2, então são 2. E do lado direito eu tenho apenas os 2 hidrogênios da água, então já veio balanceado. O oxigênio, que agora que eu quero falar um pouco sobre ele, o que dificulta o oxigênio é por que que o oxigênio é o último? Aí alguém vai me dizer, essa equação química está muito fácil de ser balanceada. De fato, ela está mais fácil que a anterior. E qual que é o meu ponto? Por que que eu preferi pegar esse exemplo aqui depois de um mais difícil, já que esse está mais fácil? Para demonstrar por que o oxigênio é o elemento químico que precisa ser deixado por último. Eu estou afirmando para vocês, já está balanceado. Mas, às vezes, o aluno se esquece de verificar o elemento químico em mais de uma substância. Por quê? Quando eu separo aqui em dois lados, o primeiro lado é o chamado lado dos reagentes, sempre à direita. E do lado esquerdo, perdão, me desculpem, erro de direção, gafe, mas vamos consertar. Os reagentes, perdão de novo, estão sempre à esquerda da reação, que é o lado inicial, e os produtos estão do lado direito.
Então, qual que é o meu ponto? A quantidade do elemento químico de um lado tem que ser igual a do outro. No caso, a primeira substância tem 2 oxigênios. Se tiver mais alguma substância do lado esquerdo que tem oxigênio, eu preciso contabilizar também, eu vou somar com a outra. Isso aqui é a parte que os estudantes às vezes esquecem de fazer, mesmo que uma equação não seja tão difícil. E no caso desse oxigênio, eu tenho 1 vezes 2. Vai ficar 2 mais 2, 4 oxigênios. Ou seja, se eu precisar contabilizar o elemento químico que esteja em mais de uma substância do mesmo lado, vai ser necessário somar a quantidade nas duas ou mais substâncias. No caso da direita dos produtos, eu tenho 3 oxigênios no primeiro e 1 oxigênio no segundo, totalizando 4. Já estava balanceado, tranquilo. Mas aproveitei essa deixa, essa dica, para mostrar a vocês por que que o oxigênio tem que ser balanceado com muito cuidado. Às vezes até o hidrogênio faz isso, essa questão de ficar somando. Perfeito? Então, bora para o próximo. Como a dificuldade aqui está em escala progressiva, nem sempre uma vai ser muito mais difícil que as outras, mas já aproveitando que estamos aqui pegando ritmo, pegando jeito, pegando embalo, por enquanto, dificuldade progressiva. Nesse exemplo aqui, vamos aqui fazer a separação. Essa reação é maior um pouco, então vamos fazê-la com um pouco mais de cuidado. Primeiro elemento químico, Ba, que é o bário, eu tenho um do lado esquerdo e um do lado direito. Então já está balanceado. Não é o metal que vai causar problemas. Normalmente o metal não causa muitos problemas de balanceamento, não, muito raramente. Por isso que ele é o primeiro. Às vezes, o carbono ou o ametal dá um pouco mais de trabalho, e é o nosso caso aqui, porque eu tenho um nitrogênio do lado esquerdo e mais de um do lado direito. E aí vem a questão: por que mais de um? Professor, mas eu estou vendo só um aqui. De onde é que o senhor está vendo que tem mais de um? Temos um parênteses aqui envolvido, e esse parênteses em relação a esse conteúdo vai ter o mesmo tratamento que o parênteses em matemática. Haverá aqui a propriedade distributiva. Então, esse 2 irá multiplicar esse um, e 2 vezes um, segundo a nossa tabuada, é 2. Então, o que que eu preciso fazer? Ora, eu preciso mexer no nitrogênio do lado esquerdo. Por quê? Que número vezes um é igual a 2? O próprio 2. Então, vai ser necessário, ó, multiplicar aqui por 2. E aí o nitrogênio está certo, mas lembrando, tem mais 2 elementos químicos que são aqueles de sempre, que tem que tomar aquele cuidado especial. E nesse caso é o oxigênio que vai precisar, para variar, é por isso que ele é o último, dar aquele trabalho extra, dar aquele trabalho braçal de ficar contando. Bom, hidrogênio, eu tinha apenas um, mas ele foi multiplicado por 2, então agora são 2. E o hidrogênio do lado direito só tem em um lugar, no H2O2, aqui. Então, já está correto. Quando eu balanceei o nitrogênio, N, automaticamente eu acabei balanceando, desta vez, o hidrogênio, o H. Mas vamos verificar o oxigênio, né, que é o nosso amigão de verificação. Bom, tem oxigênio em todos eles, então vamos contar devagar. Do lado esquerdo eu tenho 4 no BaO4, mais, cuidado aqui nessa parte, que eu tenho 3 na segunda substância, mas esse 3 está multiplicado por 2. Então tem que tomar um cuidado aqui na hora de contar. Então, segundo a matemática, acabei montando uma equação aritmética, uma equação numérica, né? E aí, o que que eu faço em matemática? Primeiro multiplica, depois soma. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Tem 10 oxigênios do lado direito. É por isso que o oxigênio é o último. Mesmo que ele possivelmente já esteja balanceado, é necessário verificar.
porque é um conteúdo que envolve cálculos, certo? Vamos verificar do lado direito. Esse 2 também multiplica o 3, então eu tenho 3 vezes 2, mais esses dois daqui, mais esses dois daqui. 3 vezes 2, 6, 2 mais 2, 4, 6 mais 4, 10. Tudo balanceado, tudo bonitinho. E onde eu não coloquei coeficiente, vamos colocar o 1. Então, caso você já não tenha reparado, esse balanceamento também não foi nenhuma grande dificuldade. A dificuldade é a questão de que prestar atenção, contar com calma e lembrar da regra. A gente só coloca coeficiente no menor valor. Esse coeficiente afeta a substância toda e o número menor precisa ficar igual ao número maior. Essas são as regras necessárias, fora a ordem dos elementos. Bora para mais uma. Bora para mais uma. Treinar não quer demais. E vamos aqui separar reagente dos produtos. Aqui, no caso, é uma reação da química orgânica, que é conhecida como combustão. A gente vai queimar matéria orgânica, que é conhecida aqui como combustível, e dessa reação vai evoluir gás carbônico e água. Nesse caso aqui, teremos o carbono, que já é separado dos outros ametais, o hidrogênio e o oxigênio. E mesma coisa do lado direito. Nesse caso, já pus na ordem, o carbono é o primeiro. Eu tenho 8 carbonos no início da reação e um carbono ao final. E aí, aquela regra, o coeficiente vai para o número menor sempre. Então, eu tenho um carbono, eu quero multiplicar por um número para torná-lo igual a 8. O menor precisa estar igual ao maior. Nesse caso, o coeficiente que será o valor de x será 8. Então, onde tem carbono, é necessário multiplicar por 8, ou seja, aqui. Sempre à esquerda da substância como um todo. E aí, resolvi o carbono. Próximo, hidrogênio. Eu tenho 18 hidrogênios do lado esquerdo no início e 2 no final. E aí, mais um rascunho. Eu tenho 2 hidrogênios, quero multiplicar por um coeficiente. E o resultado tem que ser 18. Então, basicamente, o que você vai fazer é uma divisão. Então, será uma multiplicação por 9. Logo, 9. Agora vamos para o oxigênio, que é o nosso campeão de reclamação. Ou seja, tem que ser feito por último, com cuidado. Vou começar pelo lado direito, já que é onde tem as modificações e tem oxigênio em ambos. No CO2, eu tenho 8 vezes 2. 8 vezes 2 são 16. E eu vou somar com o da água, que tem 1 aqui, então vai ser 9 vezes 1, 16 mais 9. 16 mais 9 são 25. E do lado direito eu tenho apenas 2. E aí, que número vezes 2 é igual a 25. A gente pode colocar em forma de fração, se não for divisível, que é o 25 meios. Pode deixar assim? Pode. É uma possibilidade. Ah, eu quero colocar 12,5, que é o resultado. Também pode. Então, essa é uma forma de escrever esse balanceamento, com a proporção 1, 25 meios, 8 e 9. Porém, tem mais uma forma de escrever esse balanceamento. Vou colocar aqui embaixo. Porque algumas questões utilizam nos seus enunciados a seguinte parte de texto: menores coeficientes inteiros. Aparece assim, via texto, né? Os menores coeficientes inteiros. Se isso acontecer,
a gente é obrigado a tirar qualquer número que não seja número inteiro. E aí vamos lembrar que essa matéria aqui se relaciona com um componente da matemática chamado aritmética. Não só pelas contas dos coeficientes ter muita multiplicação e divisão, pela questão também dos tipos de números. Não vai ter número negativo nos coeficientes. Então, teoricamente, a gente só vai lidar com números naturais, que já são positivos, números inteiros positivos e racionais positivos, porque apareceu 25 meios, que é um número racional. Só que isso é uma forma de responder? É. Posso deixar assim? Pode, a não ser que aconteça essa exceção aqui. Porque aí eu vou ter que remover todos os números que sejam fracionários. E aí, como é que eu faço para remover os números fracionários? É só verificar quem tem número fracionário, no caso é o O2, e a divisão está sendo feita por quem? Por 2. Se a divisão está sendo feita por 2, eu vou multiplicar todos os coeficientes por 2, e aí esse 2 da fração vai desaparecer. O seu 8H18 agora não tem mais 1, tem 2 na frente. O 25 meios vezes 2 vira 25. O 8 vira 16 e o 9 vira 18. Vai estar balanceado? Sim, vai. Uma vez que a gente atinge o balanceamento, não importa se eu vou multiplicar tudo por 2, por 3, por 4, se eu multiplicar todos, vai continuar balanceado. Porém, se o texto de uma questão colocar esse detalhe em particular para vocês, é obrigatório que vocês façam isso. Pode fazer normalmente, até o 25 meios. Ah, ele quer os menores inteiros, é? A fração está dividida por quanto? Ah, por 2. Beleza, multiplica geral por 2 e ó, resolvido o problema. Então, a cada reação química, a gente vai colocando nuances, detalhes. Por quê? Porque são detalhes necessários que os estudantes precisam saber. Mas, essa foi boa, né? Bora para a próxima. Beleza. Essa aqui, então, é do mesmo estilo que a anterior. Então, vou fazê-la um pouquinho mais rápido. Dessa vez, sem o auxílio do rascunho aqui embaixo. Vou tentar fazer diretamente. Por quê? Porque é do mesmo estilo que a anterior. Reparem, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio de um lado, carbono, hidrogênio e oxigênio do outro. Então, se bem que aqui tem um detalhezinho a mais. Não vou pular o rascunho agora, não. Talvez seja melhor não pular. Porque apareceu um O, mais um O de um lado, então pode ser mais traiçoeira essa aqui. Por enquanto, com rascunho. Bom, eu tenho 4 carbonos de um lado e um do outro. É no menor que eu vou mexer para ficar igual a 4. Então, tem que ser 4. Resolvido o carbono. Hidrogênio tem 10 de um lado e 2 do outro. E aí vamos à nossa aritmética. Que número vezes 2 dá 10? Cincão, né? Então, a água será multiplicada por 5. Oxigênio, vou começar pela direita. 4 vezes 2 são 8. E 5 vezes 1 são 5, total de 13. Bora para o lado direito. Eu tenho aqui uma pequena diferença, porém importante em relação à anterior. Qual? Eu tenho. Eu tenho que multiplicar no oxigênio do O2. Por quê? Porque se eu colocar números no oxigênio do C4H10O, vai alterar o carbono e vai alterar o hidrogênio. Então, qual vai ser o coeficiente que eu tenho que fazer? Primeiro, eu já tenho um oxigênio aqui. Então, eu preciso que aqui vai ser 1, da primeira substância, mais 2, vezes um coeficiente que eu quero colocar. E isso tem que ser igual a quanto? 13. Então, matematicamente, tem que fazer o quê? 1 mais 2y é igual a 13. 2y vai ser igual a 13 menos 1, que é 12.
Por isso que é importante, às vezes, ó, fazer algebricamente, ou melhor dizendo, usar a equaçãozinha do primeiro grau. Onde eu coloquei lacuna, é uma variável, uma letra. 13 menos 1, 12. E aí vai ser 12 sobre 2, 6. Então, o coeficiente que tem que entrar aqui é 6. Por quê? Aqui nesse aqui. Porque 1 mais 12 serão 13. Então, reparem que o balanceamento ele não é exatamente essa moleza. A gente consegue ficar mais forte com treinamento. E é isso. Bom, vamos fazer o próximo. E aqui vamos tentar fazer sem o rascunho. Essa aqui não tem nenhuma grande armadilha, teoricamente. Então, não chega a ser tanto problema. Só vamos tomar cuidado com o nitrogênio. Por quê? Eu tenho 2 no primeiro e 2 do segundo. Eles estão do mesmo lado. 2 mais 2 são 4 nitrogênios. E desse lado eu tenho quantos? 2. E número vezes 2 é igual a 4. Então, preciso colocar 2. Nitrogênio, N balanceado. Elementos químicos. Nitrogênio, check. Próximo. Hidrogênio. Aqui eu tenho 4 de um lado e tenho 2 do outro. Mesma conta. Que número vezes 2 dá 4. Divisão. Vocês vão encontrar y igual a 2. Então, a água também será multiplicada por 2. Então, hidrogênio, check. Agora vamos para o oxigênio, aquele nosso amigão de sempre. Como essa aqui é mais simples que a anterior, eu já estou tentando acostumar sem o rascunho. Mas lembrando, só faça sem rascunho depois de um tempo de prática. Ou seja, pode usar o rascunho enquanto precisarem, que não dá problema nenhum. Oxigênio do lado esquerdo tem 4. Eu coloquei minha própria letra por conta de ter ficado com tamanho menor no original. Mas tem 4 oxigênios na direita e apenas 2 na esquerda. Então, nesse caso aqui, temos uma exceção. Como assim exceção, Eudes? Normalmente, o oxigênio é o último que a gente faz essa verificação, por padrão. Isso quer dizer que a gente vai precisar fazer uma alteração e inverter a ordem, começar pelo oxigênio. Por quê? Porque dessa vez a gente está fazendo com o oxigênio, por último, que é o padrão. Lembrando, a regra do metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio é uma regra, porém, que abarca, que abraça a maioria das reações químicas por tentativas. Porém, algumas delas vão acabar começar pelo oxigênio, pode ser mais útil. E aí tem aquela questão. É chato quando acontece isso, de ter que inverter o padrão? É. Mas como a maioria das reações químicas é feita no sentido de que o oxigênio seja o último, porque facilita o trabalho dos cálculos, esse ainda vai ser o padrão. Então, vamos deixar quieto o que a gente fez até agora e vamos refazer, porque nesse caso, o padrão não serviu. Então, vamos ter que inverter o padrão. Vamos, então, começar pelo oxigênio. Então, agora eu vou apagar aqui os coeficientes. E os rascunhos que eu tinha feito aqui. Vamos fazer tudo outra vez. E a maneira que a gente tem de perceber isso é só praticando, de novo. Ah, os vestibulares fazem muito isso, colocando exceções? Não, nem sempre, até porque não é um padrão tão fácil de conseguir. Bom, começando pelo oxigênio. Eu tenho 1 na direita e 4 na esquerda. Então, 1 vezes x é igual a 4, então eu preciso multiplicar a água por 4. Oxigênio resolvido. Agora, hidrogênio. Sim, ordem inversa. Vou deixar o N por último. Hidrogênio, 4 vezes 2 são 8. E eu tenho hidrogênio aonde? Aqui no
4 na esquerda. Então, 4 vezes y é igual a 8. Então, esse y só pode ser igual a 2 aqui. Então, oxigênio já foi, hidrogênio já foi. Agora, o nitrogênio, N, vamos somar. Eu tenho 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho 2. 4 mais 2, 6. Na esquerda e do lado direito eu tenho 2. Que número vezes 2 dá 6? Só pode ser 3. Então, nesse caso, foi a inversão da ordem que serviu. Proporção dos coeficientes. 2 está para 1, está para 3, está para 4. Ou seja, todos os tipos de exemplos possíveis, né? Nesse caso aqui. Bora para mais um. Então, lembre-se, se o padrão original não funcionar, pode ser necessário inverter o padrão a partir do oxigênio para trás. Perfeito? E próximo. Bom, vamos para mais uma. Essa aqui tem um jeitinho mais complexo. Pode ser feito com rascunho. Lembrando que aqui eu tirei o rascunho. Originalmente era para ser uma reação mais tranquila, só não foi tão tranquilo assim por conta da inversão de padrão, que é uma exceção à regra. Vamos seguir. O metal, o alumínio, na esquerda eu tenho só um, e na direita eu tenho 2. Então, mexo no menor multiplicando por 2, para ficar igual ao primeiro. Então, resolvido. O ametal é o enxofre, que na esquerda eu tenho 1, e na direita eu tenho 3, por conta dos parênteses, né? Que estão fazendo aqui sua distributiva. Então, vai ser necessário multiplicar o da esquerda por 3. Lembrando que o coeficiente ele vai para a substância inteira. Agora, vamos aqui então para o nosso hidrogênio. Hidrogênio ele tinha 2, mas ele foi multiplicado por 3, logo eu tenho 6. E na direita eu tenho apenas 2 hidrogênios. E para virar 6, eu preciso multiplicar por 3. E o oxigênio, eu tenho 4 originalmente, mas ele está multiplicado por 3, então eu tenho 12. E o oxigênio, eu tenho 4 originalmente, com esses 3 dos parênteses aqui. Então serão 12 também. Nesse caso, proporção entre os coeficientes, 2 está para 3, está para 1, está para 3. Pareceu mais fácil? Ah, que nada, foi prática só. Depois de um pouco de prática, a gente pega. Ou depois de muita prática, depender do nível que você precisa estar. Vamos para a saideira, vamos para a derradeira. E aqui para a saideira, uma reação um pouquinho maior. Mesma coisa, mesma prática. Perfeito? Vamos então para o metal. O metal é o cálcio. O cálcio só tem 1 do lado esquerdo e 3 do lado direito, perdão. Mexe aonde? No menor, para ficar igual ao maior. O número que multiplica 1 para virar 3 é o próprio 3, então multiplico por 3 aqui. Próximo. O ametal, que é o fósforo, P. Eu tenho 1 do lado esquerdo e tenho 2 do lado direito. Efeito dos parênteses, ó, distributivo. Já vimos isso hoje. Então, eu tenho que multiplicar 1 vezes 2 para dar 2, né, professor? Exatamente. Próximo. Bom, normalmente o carbono ele não aparece muito entre os outros ametais, mas se aparecer, seria o carbono agora que eu iria trabalhar, com quem eu iria trabalhar. Porém, não tendo ele, é o hidrogênio. Do lado esquerdo, eu tinha 3, mas ele foi multiplicado por 2, devido ao balanceamento do fósforo. Então, 3 vezes 2, 6. Do lado direito, na esquerda tem 6, na direita tem 2. Que número vezes 2 vai dar 6? Aí você vai fazer uma divisão, vai dar 3.
Então, é 3 que tem que entrar aqui, ó. E agora, o nosso campeão de reclamação. É o campeão de reclamação, entre aspas, o apelido que eu estou passando para o oxigênio. Por quê? Tem que contabilizar com calma. Se tiver oxigênio do mesmo lado, tem que somar. Ainda corre o risco de vez em quando de o padrão original não funcionar e ter que inverter o padrão de balanceamento. Então, a parte mais valiosa da lição de hoje, ou moral da história, muito carinho com o oxigênio. Ele é o mais trabalhoso, seja por qualquer motivo que esteja falando. Não, raramente se deve começar pelo oxigênio. Mas vamos lá. Eu tenho oxigênio em todas as substâncias. Eu tenho duas substâncias na esquerda e duas na direita. Vou começar pela esquerda. 3 vezes um são 3. E aqui eu estou fazendo 3 vezes um. Aqui eu estou fazendo 2 vezes 4, que, segundo a matemática, são 8. Então, eu preciso ter 11 oxigênios do lado esquerdo. E do lado direito precisa ter a mesma coisa. Eu tenho 2 vezes 4 aqui dos parênteses, que dá 8. E esse 3 do balanceamento vai multiplicar esse 1. Então, está garantido 8 mais 3, 11. Então, as proporções entre as substâncias ficaram desta forma: 3 para a primeira, 2 para a segunda, 1 para a terceira, que é onde não modifiquei nada, e 3 na quarta. Essa é a proporção do balanceamento, dos coeficientes da reação. Então, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Eu procurei coletar as reações químicas com dificuldade progressiva, ou seja, à medida que a aula ia passando, reações químicas com algum nível de dificuldade acima das outras, seja por tamanho, seja por observar o oxigênio ou inversão de padrão. Tá certo? Então, um forte abraço. Estudei bastante, porque esse conteúdo cai em praticamente qualquer prova de química, de qualquer nível. Então, a gente se vê na próxima aula. Sigam praticando. Até lá.